Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Nós hoje estamos com o Carlos Videira, administrador executivo da Braga Bit, que nos vem falar sobre o Human Power Match. Carlos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e deixo consigo para nos explicar o que é isto desta plataforma de parcerias. Muito obrigado. Antes de começar, uma pequena dúvida. Quão speed é suposto ser nesta talk? 30, 45 minutos no máximo. Então não é assim. Então acho que sim, acho que vamos conseguir até eventualmente ser mais breve ainda. Boa. Naturalmente, começar por agradecer à Associação Empresarial do Minho o convite para estar convosco aqui esta manhã. É uma oportunidade para nós muito importante para darmos a conhecer não só esta plataforma, mas aquilo que levou a esta plataforma, nomeadamente o nosso Centro de Inovação Social, o Human Power Up, que tem vindo a fazer um trabalho bastante interessante, julgo eu, nestas áreas da inovação social desde há algum tempo esta parte. Eu tenho uma breve apresentação, eu vou tentar partilhar com vocês, prometo que não será muito exaustiva, mas acho que poderá ser útil para compreendermos um bocadinho como surgiu a ideia desta plataforma. Só um segundo, se consigo, estou mais habituado a usar o Zoom e, portanto, aqui também partilhar. Não sei se já estão a ver a apresentação. Já estamos a ver. Já? Pronto, então, só passar aqui para a apresentação. Pronto, eu começaria naturalmente por explicar um bocadinho aquilo que é o Human Power Up, que de alguma forma até é aquilo que dá nome depois à plataforma do Human Power Match, não só a do Human Power Match, mas outras duas que nós temos e que vamos explicar daqui a pouco. No fundo, aquilo que nós tentamos fazer através do Human Power Up é desenhar soluções inovadoras que ajudem a resolver problemas sociais com base naquilo que é a criação de um ecossistema de empreendedorismo e inovação social no Concelho de Braga. Esta é uma área que tem vindo cada vez mais a ser trabalhada, não só pelos municípios, mas também a nível governamental, e aquilo que entendeu o município de Braga há algum tempo esta parte, naquilo que era a sua política de promoção do empreendedorismo, é que devia ter duas respostas distintas para a promoção desse ecossistema. Uma que é a promoção pura e dura do empreendedorismo, for profit, e aí nós temos a estrutura que é a Startup Braga, que está inserida numa outra empresa municipal, que é a Invest Braga, e que no fundo faz todos estes programas de aceleração, incubação, até bastante numa vertente tecnológica para o desenvolvimento de ideias de negócio puras e duras, orientadas para o lucro, uma opção, naturalmente, como vocês saberão melhor do que ninguém, bastante útil e que também tem impactos sociais positivos, mas se houvesse outro tipo de empreendedores que entendesse que a sua atividade serviria também para vender um determinado bem e produto e que ao vender esse bem e produto estaria a empregar, por exemplo, pessoas com algum tipo de vulnerabilidade ou a contribuir para resolver problemas sociais, ambientais, de uma outra natureza, teria então esta estrutura que seria o Human Power Up, que com a devida adaptação promoveria os mesmos tipos de programas, ou seja, nós temos todos os anos um programa de pré-aceleração, um programa de aceleração, um programa de incubação e depois, naturalmente, quando estas ideias já estão prontas a estar no mercado, nós temos também um programa de scaling para todas aquelas que continuam a fazer parte, todas aquelas entidades que continuam a fazer parte da nossa comunidade. Podem ser startups, podem ser associações, podem ser cooperativas, podem ser instituições particulares de solidariedade social, mas que já estão no terreno a desenvolver estas atividades, sempre muito orientadas com aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Perdão. E, portanto, na nossa atividade, nós entendemos que teríamos 4 públicos-alvos distintos. E, portanto, adotamos aquilo que na academia se chama a teoria da hélice quadrupla. Ou seja, apostar no desenvolvimento do empreendedorismo social em Braga com abordagens diferenciadas aos cidadãos, ao setor público,
ao setor corporativo e ao setor do conhecimento, desde as escolas, na sensibilização, até à própria academia, no desenvolvimento de alguma investigação que possa ser feita sobre esta matéria. A primeira área que nós trabalhamos foi sobretudo a área dos cidadãos, ou seja, também porque este Human Power Hub, este Centro de Inovação Social, foi financiado pelo Portugal Inovação Social, no âmbito do Portugal 2020, havia uma orientação muito clara para aquilo que era a intervenção junto dos cidadãos, ou seja, das pessoas que queriam naturalmente ter uma ideia para resolver um problema social e precisava de algum apoio, seja na fase da ideação, seja na fase da constituição enquanto entidade, seja depois na sua alavancagem para o mercado. E por isso foi neste âmbito que nós, hoje em dia, já temos cerca de 40 projetos que fazem parte da nossa comunidade, que começamos a desenvolver em 2020 os primeiros programas de pré-aceleração, aceleração, incubação, scaling, e que, de alguma forma, criamos a nossa comunidade que já tem vários produtos, bens, serviços, a criar impacto e, de alguma forma, a vender também na sociedade. E, portanto, esta foi a nossa primeira abordagem, com um público muito diverso, que ia desde as pessoas que estavam a trabalhar nas organizações sociais, mas entendiam que aquilo era um ciclo da sua vida que estava a terminar e queriam continuar a trabalhar nesta área social, mas com uma abordagem diferenciada, desde pessoas que estavam desempregadas, desde pessoas que, entretanto, estavam numa circunstância de pré-reforma, digamos assim, e que tinham alguma ideia e entendiam que o Human Power Hub era a estrutura adequada para dar apoio nessa medida. E também aí o nosso município, o município de Braga, começou por atribuir prémios de inovação social aos melhores programas, aos melhores projetos acelerados, um prémio de 2.500 euros para o primeiro classificado, um prémio de 1.500 para o segundo e um prémio de 1.000 para o terceiro, que de alguma forma contribuía para, numa fase inicial, ter algum tipo de alavancagem. Nós vamos continuar com estes programas de aceleração em 2024 e vamos acrescentar um outro, que é um programa de aceleração na lógica do Tech for Good, ou seja, na utilização das tecnologias para resolver problemas sociais, na educação, no clima, no envelhecimento ativo, etc. Portanto, um programa de aceleração muito focado nesta vertente tecnológica e que será financiado pelo IAPMEI no âmbito da medida Vales para Incubadoras e Aceleradoras, financiada pelo PRR, e que nós fomos uma das entidades que se candidatou e que viu o seu financiamento atribuído. Depois, em 2022, com a integração do HPH na Braga Habit, começou a haver uma articulação muito maior com o setor público, com aquilo que é a intervenção junto das organizações sociais, junto do núcleo local de inserção, junto do Conselho Local de Ação Social, e começamos a desenvolver também políticas mais adequadas àquilo que eram os públicos em situação vulnerável e que muitos deles acabam por ser já beneficiários dos programas da Braga Habit. E, portanto, começamos a desenvolver a Assembleia de Moradores todos os meses, em articulação com as associações de moradores do Conselho. Aliás, esta iniciativa recebeu este ano, no Dia Mundial do Habitat, um prémio das Nações Unidas de reconhecimento por este trabalho que tem vindo a ser feito em Braga. Tivemos o programa Viva ao Bairro, em que foi, de alguma forma, o produto destas Assembleias de Moradores, um programa através do qual as associações apresentam um determinado projeto que entendam que deve ser desenvolvido no seu território, recebem o dinheiro e devem implementá-lo no prazo de um ano. Temos neste momento 10 projetos em curso, desde iniciativas sociais, educacionais, de apoio ao envelhecimento ativo, culturais, intervenções do espaço público, ou seja, uma panóplia muito grande de intervenções e de projetos que temos neste momento no terreno e, portanto, de alguma forma, a integração do HPH na Braga Habit ajudou a desenvolver bastante esta hélice pública do HPH. E chegamos a 2023 e entendemos que a próxima hélice a desenvolver era precisamente a hélice corporativa de ligação às empresas e de sensibilização para estas questões do impacto social. E, portanto, a primeira coisa que nós fizemos, enquanto Braga Habit, foi dar o exemplo e criar a nossa própria política de responsabilidade social corporativa,
quer com iniciativas internas mais dirigidas àquilo que aquilo que são os nossos recursos humanos, quer com iniciativas externas de promoção da responsabilidade social perante a sociedade. E depois começamos também a desenvolver um diálogo, quer com a Associação Empresarial de Minho, quer com a Associação Empresarial de Braga, no sentido de criar iniciativas que promovessem uma maior ligação entre o HPH e as empresas. No protocolo estabelecido com a Associação Empresarial de Minho, esse mesmo protocolo assenta sobretudo em 3 iniciativas-chave. A primeira iniciativa, a promoção de uma rede de mentores empresariais. Muitos dos nossos projetos, dos cidadãos, digamos assim, são projetos de pessoas que, como vos disse, estiveram em organizações sociais, estão numa situação de desemprego, são pessoas que têm normalmente uma grande sensibilidade para o problema social que estão a tratar, mas por vezes não têm a experiência daquilo que é o negócio, daquilo que é vender, daquilo que é gerir uma empresa e gerir recursos humanos. Pois bem, aquilo que esta rede de mentores empresariais vem fazer é tentar colmatar um pouco esse déficit que de alguma forma existe, com a atribuição de um mentor a cada projeto que os possa ajudar na fase inicial a levantar um negócio e a ter um tipo de alavancagem que aqui não é financeira, mas é uma consultadoria que é muito importante para que os projetos possam ser bem-sucedidos no mercado. E depois temos, nesse mesmo protocolo, uma segunda iniciativa, que é o desenvolvimento de uma plataforma de responsabilidade social corporativa. Essa plataforma é o Human Power Match, que daqui a pouco vou explicar mais em profundidade. E, em terceiro, uma iniciativa mais ambiciosa, que seria a criação de um fundo de impacto corporativo, em que fosse possível, através, por exemplo, dos vários associados da AEMinho, juntar um valor simbólico por cada uma delas que constituísse um fundo e depois esse mesmo a AEMinho, os seus associados, decidiriam, dentro de um conjunto de projetos, qual era o projeto que entendiam apoiar dentro daqueles que fossem previamente selecionados pelo HPH e, portanto, permitindo uma coisa que, neste momento, se pretende implementar cada vez mais em Portugal, nós aqui em Braga também, mas há uma estratégia também no âmbito daquilo que é a estrutura de missão do Portugal Inovação Social, criar ferramentas para termos em Portugal definitivamente cada vez mais um investimento de impacto que possa também ajudar a desenvolver esta hélice corporativa. E no próximo ano o nosso grande objetivo é trabalhar cada vez mais as questões do conhecimento, nomeadamente a colaboração com o universo académico. Nós já vamos a muitas escolas fazer apresentações sobre o que é o empreendedorismo social e o que é o impacto social. Nós já realizamos este ano, no verão, a Human Power Up Summer School, em que de alguma forma fazemos uma simulação daquilo que é um programa de aceleração para também contribuir para essa mesma sensibilização e, portanto, no próximo ano nós queremos ter uma relação mais próxima com as instituições de ensino superior para que seja possível medir aquilo que estamos a fazer de uma forma mais fidedigna, mais científica, digamos assim, e perspectivar também o futuro daquilo que venha a ser a inovação e o impacto social em Braga. Portanto, antes de passar às plataformas, muito rapidamente, há 3 momentos importantes na nossa história até agora. A participação de Braga na rede Boostino, Social Innovation, Boosting Social Innovation, foi uma rede em que nós participamos com as cidades de Paris, Barcelona, Milão, Turim, Estrasburgo e Wrocław, e que daí surgiu a ideia de criar um centro de inovação social. Depois surgiu o instrumento financeiro, o Portugal Inovação Social, e, portanto, o HPH constituiu-se como Centro de Inovação Social sob a égide da Fundação Bracar Augusta, tendo como investidor social o município de Braga. Era uma lógica de 70% de financiamento comunitário e 30% de investimento do investidor social, que podia ser uma Câmara Municipal, um privado, o que quer que fosse, e em 2022 a sua integração na Bragabit como política pública, e para nós, Bragabit, e eu aqui também estou na posição de administrador executivo, foi muito importante esta mesma integração. Eu costumo dizer, nós éramos uma empresa de hardware, fornecíamos o edificado, as casas, que de alguma forma sustentam a nossa atividade. Hoje em dia somos uma empresa de hardware e somos também uma empresa de software que tem mecanismos para intervir junto do nosso público-alvo com iniciativas que são de capacitação, de autonomização e de resolução de problemas sociais.
E, portanto, chegando agora à plataforma que vos quero apresentar, nós decidimos que o antigo site que tínhamos já estava algo obsoleto e, portanto, decidimos criar um novo site e, nesse novo site, integrar 3 estruturas de marketplace. E, portanto, essas 3 mesmas estruturas são o Human Power Market, o Human Power Match e o Banco de Bens e Equipamentos. O Human Power Market é, sobretudo, uma plataforma que está dirigida àquilo que são os nossos projetos. Os projetos que nós já aceleramos, os projetos que incubamos ou que até já estão numa fase de scaling, constituem, de alguma forma, um marketplace social e constituem um tipo de mercado diferenciado. Um mercado com preocupações ao nível daquilo que é o desenvolvimento sustentável, com aquilo que é o comércio justo. E, portanto, a nossa ideia, e até porque estamos a falar de negócios, grande parte deles ainda de pequena escala, era criar um sítio onde nós agregássemos toda a oferta de produtos, de bens e de serviços da nossa comunidade, criando este marketplace onde vocês podem encontrar naturalmente aquilo que são os vários produtos vendidos pelos nossos projetos, segmentados por tipologia de bens e serviços, por categorias naturalmente, e que nós também pretendemos desenvolver não só de uma forma estática, permitindo aquilo que é a integração entre os cidadãos, as empresas, com os nossos projetos, mas também de uma forma proativa, com algum storytelling, também com algum tipo de campanhas, como faremos agora à partida para o Natal, como faremos naturalmente noutras datas temáticas ao longo do ano, que façam com que nós possamos dar uma ajuda a estes projetos, que por sua vez estão também a ajudar de alguma forma a resolver problemas sociais. E, portanto, mesmo as empresas muitas vezes têm aquelas coisas, aqueles presentes que dão aos trabalhadores ou aos seus parceiros por ocasião de Natal, têm também algum tipo de políticas direcionadas para recursos humanos, pois bem, poderão encontrar aqui alguns produtos que poderão adquirir e que ao mesmo tempo que estão a contribuir para o objetivo inicial de oferecer alguma coisa ou desenvolver algum tipo de atividade, estão também a comprar de uma forma socialmente responsável, porque todos estes projetos naturalmente estão alinhados, como vos disse, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com aquilo que são problemáticas reais que existem na nossa comunidade, nomeadamente no município de Braga. E depois temos a plataforma a que fiz menção e que está integrada naquilo que é o protocolo estabelecido pela Associação Empresarial do Minho e que é o Human Power Match. De onde é que surge esta ideia? Muitas vezes na Braga Habit, pelo menos algumas vezes, não tantas como gostaria, mas algumas vezes eu cheguei a receber aqui algumas empresas que nos diziam, fosse da parte dos seus departamentos de recursos humanos, fosse mesmo departamentos de sustentabilidade, nós queremos ajudar com alguma coisa, não sabemos bem o que é. E nós lá apresentávamos aquilo que eram as nossas necessidades, outras vezes não conseguíamos encontrar nenhuma necessidade que correspondesse àquilo que a empresa tinha para oferecer, mas muitas vezes conseguíamos, dentro daquilo que eram as organizações sociais, dentro daquilo que eram as associações de moradores, identificar uma necessidade e conseguir colocá-la em contacto com uma empresa que nos vinha procurar para alguma iniciativa de responsabilidade social. Vou dar um exemplo, uma empresa, uma imobiliária que veio ter connosco, dizendo que nos queria ajudar e que queria ter algum tipo de política de responsabilidade social. Vimos que dentro das atribuições da Braga Habit não havia essa possibilidade de apoiar, mas havia uma associação no bairro das Parretas, que é a Associação Parretas Team, que desenvolve a sua atividade, sobretudo no âmbito do boxe, e que, portanto, tem lá um ginásio onde acolhe muitos jovens que vão praticar o boxe, e este é um dos projetos, aliás, que está a ser apoiado pelo Viva o Bairro, mas tinha ali um pequeno contentor, um espaço de devoluto que estava em más condições e que tinha a intenção de recuperar aquele espaço para fazer uma pequena sala de estudo para que os miúdos, enquanto se tivessem que chegar mais cedo, tivessem que sair mais tarde porque os pais não os podiam ir buscar no final da hora do treino, pudessem ficar lá a fazer os seus trabalhos de casa ou estudar. Pois bem, foi então possível colocar em contacto esta empresa que tinha vindo, esta imobiliária que tinha vindo ter connosco, com essa associação desportiva e fazer com que essa empresa assumisse a responsabilidade de recuperar aquele espaço e de o rechear.
E, portanto, este é um match que a Bragabit, de uma forma muito informal, conseguiu fazer entre uma empresa que a tinha vindo procurar e um projeto de uma associação de moradores que estava a apoiar. Pois bem, nós com esta plataforma, aquilo que queremos fazer é que este processo seja muito mais automático. Que aquilo que são as organizações sociais, que aquilo que são as associações de moradores coloquem aqui as suas necessidades, seja para recuperar um espaço de luto, seja para pintar uma parede, seja para ter voluntários para uma determinada atividade, seja inclusivamente, se necessário for, para um donativo, ou para ter um sistema de ação, ou para outro tipo de necessidades, e as empresas possam consultar e dizer, nós dentro da nossa atividade temos este material aqui que não estamos a utilizar e podemos ceder, nós dentro da nossa atividade temos um orçamento que pode ser aplicado no apoio a esta ideia, nós temos uma atividade de recursos humanos que eventualmente até poderemos ir ajudar e ser voluntários nesta atividade e, portanto, de uma forma muito sistemática fazer este match entre aquilo que são as necessidades e as vontades, como de alguma forma estava apresentado no título desta Speed Talk. Tudo isto está numa fase muito embrionária, o site foi lançado no dia 28 de setembro, portanto ainda não tem 2 meses, e portanto aquilo que estamos neste momento ainda é numa fase de testes e a colocar as primeiras necessidades e ofertas. Aliás, se forem neste momento ao www.humanpowerup.pt, aquilo que verão, sobretudo no Manpower Match, são necessidades que a Bragabit tem. A Bragabit acabou de abrir uma nova residência partilhada na Rua da Boa Vista, ou seja, era um antigo lar de idosos que foi desativado durante a pandemia e nós entendemos que deveríamos alugar aquele espaço porque através do aluguer daquele espaço seria possível dar resposta a 14 pessoas que estavam na nossa lista de espera para residência partilhada. Pois bem, o desafio que se colocou a seguir é que grande parte destas 14 pessoas tinha uma necessidade habitacional, mas não tinha condições de trazer o recheio para esta casa, ou porque não lhe pertencia, ou porque não tinha possibilidades de o fazer por algum motivo. Pois bem, aquilo que está no Human Power Match neste momento são as nossas necessidades para o recheio da casa, que vão desde camas para os residentes, ao recheio para as cozinhas com eletrodomésticos, ao recheio para a sala com algum mobiliário, e portanto, se aqui alguém ou alguma empresa ou conhecer alguém que de alguma forma tenha algum tipo de material, algum tipo de mobiliário que possa ceder para esta habitação, certamente que será muito importante para nós e muito agradecemos. E de certeza que, como nós temos este tipo de necessidades, há organizações sociais que também as têm, há associações de moradores que também as têm, há particulares que eventualmente querem lançar-se num projeto e também as terão, e depois caberá naturalmente a cada empresa, no âmbito daquilo que são as suas políticas, perceber se pode ou não corresponder a esse pedido ou a essa necessidade de apoio. Depois, numa área muito específica, e porque já era uma necessidade já era uma iniciativa da Bragabit que foi lançada anteriormente, em 2022. Nós temos um banco de bens e equipamentos e aqui aquilo que fazemos é, dentro daquilo que são os objetos que estão em bom estado, que são deixados nas nossas casas da Bragabit quando ficam devolutas, entre aquilo que é muitas vezes enviado para a Zero para a recolha de monstros, mas nós verificamos que também ainda está em bom estado. E entre aquilo que é a necessidade de alguns privados se desfazerem também de material que está em bom estado, nós temos aqui um banco de bens e equipamentos que vai desde o mobiliário ao equipamento, aos eletrodomésticos, perdão, às próprias ajudas técnicas para pessoas com problemas, nomeadamente ao nível da mobilidade, e aqui estamos, sobretudo, a potenciar a economia circular. Numa primeira fase, isto era gerido única e exclusivamente para Bragabit e apenas poderiam ser beneficiários os utentes desta empresa municipal. Com a integração nesta plataforma, nós decidimos, o Conselho de Administração decidiu, em primeiro lugar, tornar isto uma iniciativa de economia circular pura e dura, e, portanto, neste momento é uma plataforma em que qualquer pessoa pode aceder
aos bens que lá estão colocados, independentemente daquilo que é a sua situação económica. Aquilo que nós pretendemos é, naturalmente, reduzir o desperdício. Depois, claro que há fatores de ponderação para priorizar necessidades e não têm que os equipamentos ser, ou os bens entregues diretamente à Braga Habit, como anteriormente estava definido. Se algum de vocês estiver a mudar de casa e tiver lá um sofá que não fica bem na casa nova e não tenham a quem entregar ou não tiverem a quem não tiverem nenhum destino a dar, pois podem colocar aqui. Se entenderem entregar à Braga Habit, há um sítio onde nós armazenamos este material e depois entregamos quando há a sinalização da vontade de alguém de o ter. Mas se não tiver a fazer muito incómodo, também podem gerir diretamente com o potencial interessado e poderá ser ele a ir buscar a vossa casa ou definirem um outro meio qualquer que seja adequado para a sua entrega. E, portanto, estas são as nossas 3 plataformas, estão disponíveis em humanpowerhub.pt, são os nossos 3 marketplaces. Naturalmente que o Human Power Match é aquilo que é mais direcionado para aquilo que são as políticas de responsabilidade social corporativa, porque tem claramente esta ideia da ligação entre as organizações sociais e as empresas, mas naturalmente, como puderam verificar pela apresentação, tanto existem oportunidades de colaboração no Human Power Market, com aquilo que pode ser a aquisição de bens e produtos sustentáveis, como no próprio banco de bens e equipamentos, aqui mais aberto também a particulares, e desta forma eu acho que juntos estaremos a criar algum impacto de forma inovadora e ajudar a resolver problemas na nossa comunidade. É esse o principal objetivo, quer da Braga Habit, quer do Human Power Hub. E, portanto, 25 minutos, acho que consegui ser speed. Obrigada, Carlos. Foi realmente sintético. Eu deixava agora abertas as questões à audiência e eu tenho assim logo uma primeira para si, que é em relação à questão do mobiliário, vocês asseguram o transporte de quem disponibiliza ou é preciso haver quem transporte para poder fazerem o reequipamento da casa? Nós fazemos o transporte de quem disponibiliza, sim, depois esse processo é articulado com o Departamento de Obra, Planificação e Projetos da Braga Habit e depois adaptado nós levamos para um espaço que nós temos onde armazenamos este material e depois a entrega ao beneficiário de alguma forma é que é articulada em funções das condições de cada um e do próprio material. Portanto, pode ser ele a ter que ir buscar, como nós podemos dar um apoio nessa matéria. Porque eu tenho umas camas aqui que, se quiser, podem ficar com vocês. Camas são muito importantes para a tal residência partilhada que eu falei hoje, porque de facto temos 14 pessoas a entrar e só entraram para já as que já tinham cama própria e uma que uma pessoa doou ao banco de bens e equipamentos, um particular. Portanto, vamos ter que falar no fim desta Sim, sessão. eu depois explico direitinho o que é que tenho aqui, mas sim. Boa. Questões? Carlos, mais do que sucinto, acho que foi super esclarecedor. Espero que sim. Mas isso só saberei depois, se virmos algum Claro. acesso à plataforma e se virmos algumas ofertas a entrar, aí é que vou perceber se fui eficaz. Parece que temos aqui uma plateia resistente. Uhum. Bom, mas sendo assim, eu acho a Speed Talk vai ficar disponibilizada online. E, portanto, também quem quiser depois consultar, rever ou inclusivamente entrar em contacto consigo, nós enviamos aos participantes os contactos e os materiais de apoio, se assim que entender enviar. E, portanto, num momento mais diferido, podemos tratar do assunto. Temos aqui uma pergunta da Teresa Costa, que pergunta: para fazer o match, a associação tem de se inscrever? Sim, eu julgo que sim. Até há um login que tem que ser feito e para depois conseguirmos fazer um match entre a organização e a própria empresa. Temos aqui mais uma pergunta da Marcela Dias. Estás cá. Podem abrir o microfone se quiserem, Sim, não há sim, sim. problema.
Sim, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. É que assim, o Adolfo aqui assim, da Associação número 2 de Montpellier. Eu gostaria só tenho assim só uma pequena questão. Falou sobre as associações modelos de termos coisas com as outras empresas, não sei mais. Por exemplo, nós temos aqui assim um projeto que seria fazer grafites dentro de Montpellier. Por exemplo, isto assim poderia se enquadrar? Sim, pode naturalmente enquadrar. Depois têm apenas é que encontrar, de alguma forma, uma empresa que esteja. Primeiro tem que definir o que é que querem, não é? Querem um donativo para ajudar a contratar um artista? Querem as tintas? Querem voluntários? Primeiro, julgo que o importante é, para além de apresentar o projeto, dizer quais é que são as necessidades. Tanto pode ser donativo, como pode ser as tintas, como pode ser os andaimes, se for uma coisa mais elaborada, definir as necessidades para colocar lá, porque eventualmente pode ser mais do que uma entidade a ajudar, não é? Uma poderá ajudar com as tintas, outra poderá ajudar com outro tipo de material e, portanto, julgo que o mais importante para ser bem sucedido é serem o máximo exaustivo possíveis nas necessidades que têm, para que depois cada entidade possa ver onde é que pode colaborar. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Temos alguém que se arrependeu, parece. Bom dia, eu Bom sou a dia. Teresa Costa, coloquei aquela questão há bocado. Sim. Em relação às empresas, ou seja, a instituição pode colocar as suas necessidades e depois, no fundo, o universo das empresas está onde? É desta parceria com a AEMinho ou é... O universo, quer dizer, nós temos esta parceria que de alguma forma foi aquilo que em conversas anteriores nos levou a entendermos que havia esta necessidade e que a plataforma podia ser útil, mas não há necessariamente uma rede de empresas que corresponda aos associados da AEMIN ou de outra entidade qualquer. Qualquer empresa, qualquer entidade, independentemente de ser associada ou não, pode inscrever-se na plataforma e corresponder à necessidade que existe à necessidade que viram identificada. Depois consta de uma base de dados, que eu nem sei se é pública ou não, mas também está aqui a Carolina e ela pode ajudar a esclarecer, porque é ela que está a fazer diretamente a gestão da plataforma, mas não há nenhum exclusivo, nem há propriamente um catálogo, um cardápio de empresas que de alguma forma se possa recorrer. Certo, Carolina? Sim, Carlos. O que o Carlos disse é correto, não há propriamente uma lista, um cardápio definido. As empresas podem concorrer tendo que se inscrever na plataforma, mas a inscrição também é fácil, rápida e é intuitiva, por isso. Mas qualquer dúvida também estamos aqui para ajudar, na inscrição. Sim. A única questão, esta condicionante da inscrição é para nós também conseguirmos medir um pouco o impacto, porque se nós colocássemos só lá as ofertas e depois o contacto fosse um contacto direto a esta plataforma, nós nunca saberíamos se a medida foi bem sucedida ou não é? Porque, ou melhor, poderíamos saber, porque a entidade nos diria retirem esta oferta, mas tanto pode ser por já não precisarem ou porque o projeto não foi avante. E, portanto, nós ao termos aqui depois a associação que depois efetivamente faz um match na plataforma com a sua inscrição, nós conseguimos aquilo que eu acho que é muito importante nas políticas públicas e não só, que é dados, medir impacto e corrigir desvios caso eles aconteçam. Muito bem. Mais alguma questão? Temos assim mais 2 minutinhos para uma última questão. Carlos, ganhamos 2 minutos. Ok. Carlos, muito obrigada por esta sessão. Vamos nos mantendo em contacto naturalmente. Queria só deixar aqui uma nota de que no dia 28 de novembro teremos a Assembleia Geral da Associação Empresarial do Minho e teremos também o roadshow, o 10º roadshow do Banco de Fomento, que encerra a atividade deste ano em Braga. Participem, inscrevam-se e sigam-nos redes sociais, site, vamos tendo sempre novidades. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado.